Gente, então vamos lá. Atos capítulo 9, vamos ler aí do verso 32 ao 35. Quem achou aí? Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Então tá aí, é o texto que nós vamos observar aqui com os irmãos. Lembremos, irmãos, que a igreja aqui ela está desfrutando de uma paz, não é verdade? Quem lembra aí da quarta-feira passada? A igreja, como diz o povo, estava nadando de braçada, né? Mar tranquilo e tudo indo muito bem, desfrutando de paz, e agora ela está avançando mais ainda. E o objetivo é que a gente olhar esse avanço através do ministério de Pedro. Eu queria ler para os irmãos aqui, Wisby, que é um comentarista bíblico, ele, tratando desse texto aqui, ele faz uma introdução ao seu comentário, e eu gostaria de compartilhar aqui com os irmãos. Ele diz assim, olha, qual é o maior milagre que Deus pode fazer para nós? Alguns diriam que é a cura do corpo. Outros votariam a favor da ressurreição dos mortos. Mas, a meu ver, o maior milagre de todos é a salvação de um pecador. Isso porque custou alto preço, produz os maiores resultados e traz mais glória a Deus. Como eu falei para os irmãos, aqui nessa sessão de Atos agora, Lucas ele vai passar a narrar o ministério de Pedro. Ele retorna para Pedro e nós veremos um pouquinho aqui da jornada missionária de Pedro nesses capítulos que estarão aí pela frente. Aproximadamente quase 4 capítulos. Nós iremos até o capítulo 12 aí, vendo um pouquinho mais a respeito de Pedro, dos seus atos ali de ministeriais. Ele vai depois aparecer lá em Atos 15, no concílio, e desaparece. Aí nunca mais a gente vê Pedro aqui em Atos. Lucas ele está preocupado, então, agora narrar os fatos que são apresentados no ministério de Pedro, nessa região mais litorânea ali. Então, ele se concentra agora no ministério de Pedro. E ele vai narrar, nesses primeiros momentos agora aqui no finalzinho do capítulo 9, onde nós estamos, o capítulo 10 inteiro vai ser destinado ou dedicado a essa narrativa. Ele vai apresentar aqui para a gente 3 milagres nessa sessão. E aí o primeiro já está de cara aí no texto que a gente leu, né? A gente vai ver aí a cura de Enéas nesse primeiro momento. Nós veremos numa próxima oportunidade, a partir do verso 36 aí, até o 43, né? A ressurreição de Dorcas na cidade de Jope e a conversão de Cornélio, lá no capítulo 10. Então, Pedro está sob esse destaque, né? 3 capítulos aí em sequência, até praticamente o 12, falando sobre o seu ministério, e Lucas inaugura essa sessão narrando logo 3 milagres. Desses 3 aqui, qual é o mais importante? Claro, todos têm a sua importância, né? Mas como o Wisby, ele comenta, e eu citei aqui para os irmãos, né? O maior milagre que Deus pode fazer na nossa vida é converter o nosso coração. Deus pode nos curar, e nós oramos para que Deus cure. Deus pode ressuscitar mortos, que é um milagrão, né? Meu Deus, eu nunca vi um morto ressuscitar. Alguém já viu aqui? Pelo menos presencialmente não, né? Nós sabemos de história. Mas é um grande milagre. Você falar assim, alguém foi ressuscitado entre os mortos, meu Deus, é um choque. É um milagre que impacta tremendamente. Nós vamos ter um milagre aqui de ressurreição. Lá na frente, talvez semana que vem, a gente olhe para isso. Agora, o maior milagre é o quê? É o pecador ser regenerado, ser convertido.
notem aqui que Lucas ele está narrando um progresso, né, nesse ministério de Pedro e avançando até chegar num ponto alto aqui, que é a conversão desse gentio. Uma grande narrativa aqui do texto, a conversão de Cornélio, porque ele representa aqui a palavra chegando de uma certa forma mais ampla para os gentios. Então, nós chegaremos para olhar isso aí. Então, aqui, o que acontece, irmãos, é Lucas narrando, então, esse ministério de Pedro e mostrando como ele se desenvolveu também para fora de Jerusalém. Aqui ele vai estar empenhado em mostrar esse ministério itinerante de Pedro. Pedro ele sai de Jerusalém, como eu disse, a igreja está desfrutando de paz, há tranquilidade, a coisa está mais segura, e Pedro então pode sair para fazer o papel de todo apóstolo, que é levar o evangelho, pregar a palavra de Deus para o mundo afora, espalhar o evangelho. O ministério apostólico não é um ministério que reside num lugar ali fixo e fica ali até o final. A própria ideia do nome apóstolo é um mensageiro, é aquele que vai e ele não tem um paradeiro, um local fixo para se estabelecer. Hoje em dia, o conceito de apóstolo que a gente tem na igreja, ele é completamente diferente em todos os sentidos, né, do que a gente vê no Novo Testamento. O apóstolo não é alguém que tem uma igreja e fica numa igreja e permanece ali a vida inteira e comandando a igreja. Não. É aquele que está sempre indo de local em local, abrindo o campo missionário, levando a palavra de Deus de cidade em cidade. Ele pode permanecer por um tempo num lugar, mas o objetivo não é esse, né? Ele foi comissionado para ir adiante. Então, é o que Pedro está conseguindo fazer agora, né? Como eu disse, ela está passando por um momento de paz, então dá para Pedro sair de Jerusalém sem prejuízo aos santos que estão ali. Então, vamos ver aí a jornada missionária de Pedro. O ponto aqui que eu separei esse estudo aqui nosso de hoje em 3 pontos, para facilitar, né? Ficar mais didático aqui para a gente. Então, você que gosta de anotar, fazer as anotações, eu dividi assim: a jornada missionária de Pedro depara-se com os santos. Esse é o primeiro ponto que nós olharemos aí, tá bom? É o que nós abriremos aqui o nosso estudo. Depois, a jornada missionária de Pedro depara-se com o paralítico Enéas. E, por último, a terceira divisão do nosso estudo é a jornada missionária empreendida por Pedro alcança os descrentes. Ok? Então, fica fácil da gente entender isso aí. Se os irmãos olharem para o texto que nós lemos, vocês vão perceber essa divisão naturalmente aí no texto. Ok? Então, o primeiro ponto aí do nosso estudo é a jornada missionária de Pedro depara-se com os santos. E diz o texto, então, que nessa jornada missionária que Pedro ele empreende, ele tem como objetivo alcançar quem? Ir atrás dos santos. Quem são os santos aqui? A referência a santos são os crentes, né? Poucas vezes isso aparece essa descrição aparece no livro aqui de Atos. A gente já viu essa expressão aparecer no versículo 13. Veja aí, Atos 9:13. Quando Ananias ele responde ao Senhor naquele chamado, né? Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem ele feito aos teus santos em Jerusalém? Então a referência aqui a santos é quem? É os crentes, né? Os irmãos em Cristo ali, os convertidos ao Senhor, que creram na palavra de Deus, né? Que foram salvos. Enfim, são poucas vezes que essa expressão aparece, mas ela está sempre ligada, conectada aos cristãos. E Pedro parece que ele está indo com esse propósito específico. Não é que Pedro está indo aqui numa viagem, pelo menos nos parece, não é que ele está indo numa viagem evangelística. Ele vai evangelizar, ele vai pregar, é claro, a palavra de Deus e vidas vão se converter. Mas o objetivo de Pedro aqui, que Lucas parece nos apresentar, é prestar assistência aos santos, é consolidar os crentes, visitar os crentes.
saber como é que estão os irmãos ali convertidos de toda essa região, como é que eles estavam vivendo, né? E poder auxiliá-los como apóstolo de Cristo, consolidá-los, ver se a mensagem que estava sendo pregada, a fé cristã estava sendo realmente vivida entre eles. E ele, então, se dirige a essas pessoas. A pergunta que fica é, como é que eles se converteram? É um local distante ali de Jerusalém. Geralmente, quando a gente olha o texto bíblico, a gente vê muito esse movimento na Galileia, ali na região da Judéia, né? Jerusalém, Samaria até, mas pouco a gente vê sobre essa região, dessa planície fértil aí. E aí fica aquela pergunta, como é que essas pessoas se converteram? A gente não vê aqui muita indicação disso. É possível, queridos, que eles tenham sido convertidos com um acontecimento lá do Pentecostes, em Jerusalém, né? Quando todo judeu foi para a festa e o Espírito Santo desceu sobre os crentes ali, sobre a igreja, e muitos ali creram, né? 3.000 pessoas, quase 3.000 pessoas foram batizadas ali de uma só vez, aderiram à fé. É possível que essas pessoas elas tenham conhecido a fé através do Pentecoste. Há um outro episódio que nos é narrado, que é o ministério dos discípulos de Jesus. Você lembra que Jesus enviou de 2 em 2 os seus discípulos? 2 vezes isso acontece, né? Primeiro manda os 12 e dá a eles poder e autoridade para curar, ressuscitar até mortos, expulsar demônios e, acima de tudo, prega o evangelho. Pode ser que nessa viagem missionária dos 12, esse local aqui, essa região, essa cidade, tenha sido alcançada pelo evangelho. Uma outra possibilidade é a missão dos 70. Lembra que depois o Senhor enviou também outros 70 nessa missão? E nós vimos recentemente um episódio que pode também nos ajudar. Quem se lembra aí? Que pode marcar a conversão dessas pessoas ali na cidade de Lida. Quem tem uma suspeita aí? Quem passou por essa região, há pouco tempo atrás, nós vimos aqui pregando o evangelho? Filipe, né? Filipe, veja aí o capítulo 8 de Atos, Atos 8, versículo 40, logo depois do eunuco, né? Quando ele batiza o eunuco, ele é retirado ali pelo Espírito Santo. Acharam aí? Atos 8, 40, mas Filipe veio achar-se em Azoto e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar aonde? Bota lá o mapinha lá então para a gente de novo, né? Para a gente ver. O eunuco foi batizado no caminho, ali no caminho de Gaza, né? Indo para a sua terra. Pode dar um zoom aí no mapa para facilitar. E aí a gente vai ver que a cidade de Azoto é bem próximo aí a Lida. Não está nesse mapinha aí, mas se os irmãos tiverem talvez na Bíblia aí atrás, geralmente toda a Bíblia tem uns mapas atrás, né? Talvez você consiga encontrar aí a cidade de Azoto, ou Asdod, né? Que é a mesma cidade, o nome é que muda um pouquinho, mas é bem perto. Então diz o texto que Filipe, o evangelista, ele é levado e ele é encontrado ali em Azoto e ele vai percorrendo essas cidades até chegar onde? Olha lá em cima. Qual é a cidade que está lá em cima? Ele percorre tudo. Ele vai lá de baixo, começa esse caminho um pouco mais abaixo ali de Lida, e ele começa a subir pregando o evangelho de cidade em cidade. Então, olha, nós temos algumas possibilidades, né? É possível que Filipe tenha pregado para as pessoas ali em Lida, para pessoas de toda aquela planície fértil ali do Mediterrâneo. Foi levando o evangelho até chegar na cidade de Cesareia. E agora, Pedro, ele vem para consolidar, ou verificar, ou visitar essa igreja, esses santos que estão ali presentes. Uma coisa que a gente precisa pontuar aqui, irmãos, é que quando a Bíblia se refere aqui, voltando um pouquinho ao termo santos, ela não está falando aqui
de qualidades morais ou éticas das pessoas, ok? Ela está falando aqui de um pertencimento. Alguém que é santo é alguém que foi separado por Deus. Não é que ela é santo no sentido moral ou nas suas qualidades morais ou religiosas, tá? Mas é a ideia de designá-las como propriedade de Deus. Então, Pedro está visitando aqueles que são de Deus, aqueles que já se converteram. Talvez pelo ministério aqui de Filipe, essa é uma possibilidade. Então, pessoas ali em Lida pertenciam a Deus, pertenciam ao Senhor. Essa cidade de Lida, ela pouco aparece na Bíblia, mas ela é uma cidade muito importante lá em Israel. Hoje, Lida é a porta de entrada de Israel. Se você for para Israel de avião, o aeroporto de Israel principal está lá, na cidade de Lida, bem próximo ali. Então, quando você chega em Israel por meio aéreo, né, você provavelmente vai desembarcar na cidade de Lida, ou Lod, né, no aeroporto Ben Gurion, que é o aeroporto internacional ali de Israel. Se os irmãos olharem lá no Google Maps, tiver curiosidade, né, só dá um zoomzinho lá e você vai ver Lida do lado, a cidade ali ao lado, é bem pertinho, né? Então, era uma cidade, claro, importante, e Pedro ele tem o objetivo, então, de descer a essa cidade, passa por essa cidade para visitar os santos que ali estavam unidos a Cristo. Ok? Entenderam aqui, queridos, o propósito missionário aqui de Pedro, esse primeiro momento aqui? Algum comentário? Alguém quer fazer algum acréscimo aí? Fazer alguma pergunta? Então, vamos seguir aqui, queridos. Vejamos, então, um outro ponto aqui, a outra divisão do nosso estudo, a jornada missionária de Pedro depara-se com o paralítico Enéas. Então, a gente vai ver aí o encontro de Pedro com Enéas. Muito bem, verso 33 aí agora, gente. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. E ele imediatamente se levantou. Então vamos parar por aqui. Essa aqui, irmãos, percebem aí, é a divisão natural, né, do nosso texto que aparece aí. Uma pergunta importante aqui para os irmãos. Essa expressão ali, ela se refere aos santos. Veja aí, o versículo 33 nos mostra isso, né? Ela se refere a quem? A quem Lucas está se referindo quando ele diz, encontrou ali certo homem? A referência a esse ali é quem? É a quem, né? É a Enéas, ou melhor, aos santos ali de Lida ou a própria cidade de Lida? Quem acha que é para a cidade? Acha aí. Quem acha que é Santos? Bem, importa muito? Mais ou menos, dependendo do que a gente quiser olhar aqui. Porque, olha só, isso é importante para a gente determinar se Enéas era um crente ou não. Ok? Isso dentro do texto bíblico realmente é difícil de você definir. A quem Lucas está se referindo com a expressão ali? A cidade de Lida. Então, ali na cidade de Lida, tinha um homem paralítico chamado Enéas, e aí vai dizer o tempo de cama que ele estava lá. Ou se o ali se refere aos santos, isso significa que entre os santos havia um homem chamado Enéas. E nós já aprendemos aqui, no ponto anterior, que santos se referem a quem? Aqueles que são crentes, né? Então, há duas possibilidades aqui. Ou Enéas era um crente ou não. E aí a gente não sabe, né? Eu acredito que a referência aqui seja a cidade. E, embora alguns comentaristas até defendam que Enéas era um crente. Enéas era um crente ali que foi visitado por Pedro. Nós não sabemos, irmãos, não há muito, né? Não há muita facilidade da gente identificar essas coisas. Provavelmente ele está fazendo essa referência ali, então,
a Enéas, e Enéas não é um cristão. Então vamos presumir aqui que Enéas não conhece a Cristo até esse dia. Até esse momento ele está na sua casa, talvez foram lá fazer uma visita a ele, né? Alguém falou para Pedro, Pedro, tem um homem aqui na nossa cidade que ele está paralítico. E nós queríamos que você fosse lá visitá-lo. Qual era a intenção, talvez, dos crentes em levar Pedro lá para visitar Enéas? Quem tem uma sugestão aí? Provavelmente foi para quê? Converter, né? Vamos ganhar almas aqui. Mas por que ele vai até Enéas? Pedro já fez algo parecido, irmãos? A gente já viu Pedro curando algum paralítico? Onde? No templo. Onde é que a gente vê isso? Atos o quê? Atos 3, não é isso? Olha só, Atos 3 diz assim, versículo de 1 a 6, né? Eles subiam ao templo para a oração da hora nona, era levado um homem coxo de nascença, qual punha diariamente a porta do templo chamado Formosa para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse, olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, o quê? Levanta, né? Então, ele ficou de pé, anda. Ele andou, né? Andou ou não andou? Andou, né? Deu um salto, né? Deu um salto. Pode ser que os irmãos lá de Lida falaram assim, olha, a gente precisa ganhar mais gente nessa cidade para Jesus. E uma grande oportunidade de a gente levar o conhecimento do poder de Deus é lá na casa de Enéas. Estou aqui presumindo, irmão, não está no texto bíblico, tá, gente? Estamos presumindo que Enéas não fosse um cristão. Então, a igreja falou, nós precisamos levar o evangelho para ele, e é uma grande oportunidade você ter um apóstolo na nossa cidade que já curou paralíticos, que já fez grandes sinais, vai que ele cura, né? Enéas, e com certeza as pessoas vão conhecer o poder de Deus nessa cidade e vão se converter. É uma possibilidade isso, irmãos? É, né? É uma possibilidade. E se Enéas já fosse um crente? Então aí a intenção era realmente curar, né? Era assim, vamos lá, Pedro, porque pode ser que o milagre surja agora. Então ele vai lá e visita a Enéas. E o que acontece ali, então, irmão? O texto vai dizer que ele é curado, né? É interessante a gente ver aqui, uma outra curiosidade desse texto é assim, diz o texto que ele havia 8 anos, estava de cama, pois era paralítico. Há uma outra questão aqui, queridos, porque a gente não sabe, a maioria das traduções que a gente tem, ela traduz essa parte aqui dizendo que Enéas, alguma coisa aconteceu na vida dele, há 8 anos atrás, que o deixou paralítico. Então, é certo que esse homem nasceu saudável, mas ficou paralítico, e a questão é, desde quando ele ficou paralisado? Então, na maneira como você vê que essa preposição que aparece aí no texto, ela pode se referir que Enéas está paralítico há 8 anos já, ou seja, há 8 anos atrás ele ficou paralítico, está numa cama já há 8 anos. Ou pode significar, uma tradução possível aqui, que não é muito adotada, eu acho que eu só vi uma vez uma construção assim, uma tradução mais antiga, fazendo a referência que ele era paralítico desde os 8 anos de idade. Então, são duas possibilidades, né? A questão é, ele é paralítico há 8 anos ou desde os 8 anos? Porque a proposição ela pode ser traduzida da mesma forma. Ela tem tanto essa ideia, né, de você contar desde os 8 anos de idade ou há 8 anos de idade. Nós não sabemos, é mais certo, mais provável, né, que
que de fato tinha acontecido há 8 anos atrás. A maioria das versões você vai encontrar essa opção aqui, acho que mais correta, né? Com certeza, de tradução. E o que aconteceu para esse homem ficar paralítico? A gente não sabe, né? Muita coisa hoje pode gerar uma paralisia. A gente sofre um acidente comum aí, de repente você fica paralítico. Pode ser uma doença? Podia ser. Mas a realidade é que mostra que ele estava impossibilitado realmente de andar, preso numa cama, e a ideia é de alguém que estava incapacitado completamente. O que aconteceu, nós não sabemos. Mas o legal, queridos, é que Pedro, então, se volta para Enéas, versículo 34 aí, né? A gente está olhando. A gente vê Pedro, então, se voltando para Enéas e diz: Enéas, Jesus Cristo te cura. Quem é que cura? Pedro. É Pedro que está curando, dizendo: olha, eu te curo. Não, né? Ele se volta para Enéas e diz: Enéas, Jesus Cristo te cura. O foco não está em Pedro, né, mas na pessoa de Cristo. A ideia do texto aqui é que Pedro está dizendo: Enéas, Jesus está te curando agora. É uma declaração assim, né? Uma tradução. Levanta-te e arruma o teu leito. Você já viu essa expressão em algum lugar? Ela é conhecida. Onde a gente já viu uma expressão assim? Bem, não mandou para arrumar o leito, né? No capítulo 3 aí. Só mandou levantar, anda. Né? Olha para nós. Tem fé para ser curado? Anda. Em nome de Jesus, anda. A gente já viu isso acontecer no próprio Jesus, né? A gente vê isso lá em Lucas. Lucas narrou isso no capítulo 5. Olha aí, a gente vai ver essa passagem aí. Lucas 5, 24. Mas para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Olha aí, foi aquele paralítico lá em Cafarnaum, né? Que desceu pelo telhado, né? E aí Jesus pega o teu leito e anda, caminha, né? Nessa realidade aí que está sendo descrita, né? E parece que Pedro está se relembrando aqui, ou rememorando, esse episódio, né? Dando destaque àquilo que Jesus fez, usando a mesma fórmula, talvez assim, de Jesus. É claro que a expressão aqui, leito, irmãos, não aparece, né? Mas é um detalhe aqui que fica implícito, né? Quando Pedro diz, levanta, Enéas, Jesus está te curando, ele diz, arruma o teu leito. Essa expressão leito não aparece. A expressão que aparece aqui, se a gente fosse traduzir, literalmente seria assim, arruma-te a ti mesmo, ou para ti mesmo. Arruma o quê? A pergunta fica, né? Então, alguns comentaristas sugerem que pode ser o leito, provavelmente é o leito, a ideia da própria cama ali que ele estava deitado, ou até mesmo uma mesa de refeição. Talvez estavam preparando lá um café da tarde, né? Não sabemos. Ou a ideia de você mesmo se ajeitar, de estar pronto, se arrumar, ou estar completamente curado. Seja como for, a ideia é o quê? É que esse homem agora já não está mais incapacitado. A ideia do leito mostra que ele está completamente assim, estava deitado no leito, mas agora ele não precisa mais daquilo, e ele mesmo pode arrumar ali a sua cama, mostrando que ele está completamente curado de fato, né? Não é uma mentira não é encenação que está sendo feita ali, não. De fato, houve uma cura ali. Diz o texto que então ele imediatamente se levantou, o finalzinho do versículo 34. Então foi um milagrão aqui, não foi, irmãos? Uma coisa muito grande. A jornada missionária de Pedro, ela se depara com Enéas. Será convertido ou não, não sabemos. Presumimos que agora sim, né? Depois de um milagre do próprio Senhor ali sobre ele recebe a cura, na mesma hora se levanta
e é restaurado na sua condição. E aí nós passamos para a última parte aí do nosso estudo, é que a jornada missionária empreendida por Pedro, ela alcança os descrentes. Como é que isso acontece? É fácil, né? É fácil da gente ver isso, porque o versículo 35 mostra o quê? Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona. Sarona não é uma cidade, tá, gente? É a região, é o local ali. Os quais se converteram ao Senhor. Então, olha só que maravilha. Através dessa manifestação do poder de Deus na vida de Enéas, da ministração que Pedro faz sobre ele lá, a cura desse homem completa chama a atenção das multidões. É um milagre imenso, meu Deus. Um homem paralítico há 8 anos numa cama, ou talvez desde os 8 anos de idade, numa cama, inutilizado, incapaz. Na mesma hora, ao comando de Pedro, usando, olha, Jesus Cristo está te curando, Enéas. Levanta aí, arruma o seu leito. E de repente ele se levanta, nossa, as pessoas olham para aquilo e ficam maravilhadas. Primeiramente, o pessoal que estava ali na casa, e essa notícia espalha. Claro, né? Uma notícia boa dessa, uma coisa maravilhosa como essa, não dá para ser guardada. O próprio Enéas, na cidade, é um testemunho vivo do que aconteceu a ele. E as pessoas, então, começam a comentar. E isso redunda em quê, queridos? Isso redunda em glórias a Deus. O ministério de Pedro, então, pode alcançar não apenas os santos que estão ali naquela cidade, mas alcança também os descrentes que ficaram ali. Nós vimos que nessa cidade existiam santos, existiam crentes. Vamos supor, os 12 foram lá, de 2 em 2, evangelizaram, ganharam um grupinho, creram em Jesus. Houve depois o envio dos 70, de 2 em 2, foram talvez, passaram pela cidade, ganharam mais um número de vidas ali. O evento de Pentecostes, é provável que existisse ali convertidos daquela ocasião. Depois Filipe vai, é enviado pelo próprio Espírito ali pelaquela região e ele vai evangelizando cidade por cidade e ganha um grupo ali também em Lida. Toda a cidade se converte? Não, né? Fica lá um povo descrente ainda, incrédulo. E agora vem o apóstolo Pedro, visitando os santos, se depara com Enéas, ministra sobre a vida dele, na autoridade do poder de Deus. Jesus o cura ali completamente, restaura. O seu testemunho impacta a cidade. O evangelho chega, então, àquelas outras pessoas que talvez, irmãos, tenham escutado da primeira vez, da segunda, da terceira e não tinham se convertido. Ainda estavam endurecidas, né, com o coração fechados. Mas agora, depois de um milagre como esse aqui, muitos ali passam a crer em Jesus, são convertidos, e pessoas que ainda não haviam crido, pelo testemunho então de Filipe dos 70 e de outras pessoas, agora, de alguma forma, são convertidas ao Senhor. A todo mundo ali se converteu? Claro que não, né, irmãos? Ainda a expressão ali que Lucas usa, viram-no todos os habitantes de Lida, não está se referindo aqui a uma conversão completa, né? Não ficou um sem se converter. Então, é uma forma de linguagem, né, que é usada. Mas a ideia aqui é que muitas pessoas se converteram. Muitas pessoas creram no Senhor e foram alcançadas por meio do ministério aqui de Pedro, muitos anos depois, né? Então, gente, o que a gente aprende aqui, irmãos? Eu separei aqui pelo menos duas lições que o texto traz aqui para a gente, que são bem claras. Primeiro, é a importância, no que diz respeito ao trabalho apostólico, é a importância que esse trabalho apostólico tem no desempenho da vida da igreja, da comunhão e do crescimento dos santos. Quando a gente olha aqui para o que aconteceu nessa cidade, a gente percebe que o que Lucas está querendo enfatizar aqui não é só apenas a cura de um homem paralítico. Isso é algo grande, de fato.
Mas o que Lucas está enfatizando aqui também, nos mostrando a importância do trabalho de supervisão da igreja. Esse trabalho apostólico, né? De Pedro indo de cidade em cidade, aonde existia lá um cristão, uma igreja, uma congregação, o povo de Deus reunido, está indo lá supervisionar a igreja, consolar, edificar, fortalecer a fé dos crentes, dos santos. Como isso é importante na vida da igreja. Como é importante esse trabalho pastoral, esse trabalho de acompanhamento, de ajuda, né, de fortalecimento espiritual. A vida cristã, ela passa por essa realidade também, né? Não é apenas converteu e acabou. E não nos preocupamos mais com aquele que teve um encontro com o Senhor. Não, mas essas pessoas estão sob a supervisão de um pastor, de alguém que se preocupa com elas. Há uma congregação de santos reunida. Há uma congregação que precisa da assistência, do apoio espiritual, da comunhão, da supervisão, da orientação, do cuidado de um apóstolo aqui. E, no caso, é o que aconteceu com Pedro. A igreja não está abandonada. Ela está debaixo de perseguição, embora aqui já estivesse abrandada, mas esses irmãos precisavam de apoio. Esses irmãos precisavam de cuidado. E a gente vê aqui o cuidado apostólico, Deus cuidando da sua igreja através de seus santos servos, na instrução, na orientação, no acolhimento, na ministração sobre eles. Uma outra realidade aqui que a gente percebe é o compromisso desses mesmos servos com a glória de Deus. A gente não vê aqui Pedro se exaltando na narrativa. A gente não vê aqui nem Lucas tentando fazer isso. Lucas ele está mostrando como é que Pedro foi um servo usado por Deus, um instrumento usado por Deus para abençoar um homem que estava debilitado em uma cidade, uma região inteira, na verdade, que precisava do evangelho. Mas em nenhum momento aqui a glória é apontada para o indivíduo. Em nenhum momento aqui a glória é apontada para o servo de Deus, mas a glória é apontada unicamente para o Senhor. O próprio Pedro ele mostra isso nas suas palavras. É que Pedro mandou um mensageiro na frente lá para a região de Lida e falou: prepara aí, porque agora, esse final de semana, nós vamos fazer uma grande concentração de milagres aí, chama os paralíticos, doentes, que eu vou curar, eu vou orar e os demônios vão sair, as bênçãos vão chegar, e quem está precisando de vitória, milagre, é só aparecer. Às 3 horas da tarde, né? Vai lá e o milagre vai acontecer. Não é isso. Não, o foco não está em Pedro. Ele mesmo disse para Enéas: não sou eu que estou te curando. Quem está te curando é Cristo, é Jesus. Então nós devemos estar sempre olhando para essa realidade aqui, é uma lição que o texto nos apresenta, e a importância, meus irmãos, de nós também insistirmos na pregação do evangelho com aqueles que já ouviram, mas ainda não se converteram, que já escutaram a mensagem de alguma forma, mas ainda não foram convertidos pelo Senhor por alguma razão. Deus é soberano. É importante, irmãos, que nós não venhamos desistir daqueles pelos quais nós estamos orando. Que já ouviram 1, 2, 3 vezes talvez, mas pode ser que depois, numa outra oportunidade, o Senhor vá abrir os seus corações e vão se converter. Isso é bacana de a gente observar aqui. Uma outra realidade que a gente percebe aqui é a importância de se levar o evangelho para além do local de culto, do convívio da igreja, comum dos crentes, porque muitos frutos podem aparecer através dessa oportunidade de levar o evangelho para fora. Às vezes nós tentamos nos concentrar apenas na pregação dentro da igreja, dentro do templo, no local comum de culto, e nós nos esquecemos de levar a mensagem lá fora. E não nos preocupamos de ir para fora ministrar. Veja, Pedro estava aqui dentro da sua área de atuação em Jerusalém, mas ele resolveu ir para outras cidades visitar os santos. E nessas cidades, no local de ajuntamento dos santos, ali a igreja entendeu, de alguma maneira, nós não nos é informado, que a igreja entendeu que havia um homem que estava precisando da palavra de Deus, estava precisando de uma cura.
precisando da intervenção do Senhor. E Pedro foi até este homem, não esperou ele vir até si, né? Até porque não dava, seria bem complicado, né? Mas Pedro entendeu, a igreja entendeu que a mensagem precisava ser espalhada. Então, isso é uma questão prática para a gente. Nós não devemos nos preocupar apenas em levar o evangelho aqui do púlpito, dentro desse ambiente aqui, mas nós precisamos levar o evangelho em todo lugar, no trabalho, no dia a dia, até nos momentos nossos de descontração, de lazer, nós precisamos pregar o evangelho, porque talvez aí, queridos, Deus chame pessoas para si. Veja, o trabalho de Filipe ali teve frutos. O trabalho, talvez, dos enviados do Senhor, teve frutos, sim. Mas nós percebemos aqui que Lucas está dando uma ênfase a uma grande conversão. Uma grande conversão, um grande número de pessoas naquela cidade e naquela região conhecem a Jesus. Por quê? Porque a igreja simplesmente resolveu levar o evangelho adiante. E isso é impactante, queridos. Aqueles que viram a cura testemunharam. Aqueles que presenciaram o milagre e ouviram o evangelho, compartilharam o evangelho. E todas as pessoas ali de Lida e de Sarona creram no Senhor, se converteram ao Senhor. E a gente vai ver na semana que vem que não para por ali. Para onde é que vai? Chega até em Jope. Jope é a cidade moderna de Jaffa, né? Ao lado de Tel Aviv. Junta uma com a outra. Capital de Israel. Está lá na tela, lá os irmãos vão ver o mapinha, né? Então, é uma distância pequena, mas está ali, né, no mapa. Então, você vai ver que o pessoal lá de Jope ouviu falar, olha o que aconteceu lá. E o que acontece lá em Jope? Uma crente morre, uma serva de Deus morre. Onde é que eles vão resolver o problema? Com quem? Lá em Lida, Pedro curou um paralítico. Será que ele pode fazer alguma coisa aqui por nós? Será que o Senhor vai estender sua graça também para nós? Então, na próxima semana, nós veremos aí como é que foi a outra parte desse milagre, né? Como é que isso se espalhou para a cidade de Jope também. Não ficou apenas ali. Veja como o evangelho cresce, né? Como o evangelho se espalha, vai aumentando cada vez mais. E, por último, vai parar lá em Cesareia, quando o gentio Cornélio vai ser convertido ao Senhor e todos da sua casa ali. Então, irmãos, que nós possamos atentar para essa realidade, né? É importante a gente sair das quatro paredes aqui e levar o evangelho lá fora. É importante a gente pregar o evangelho para aqueles que nunca ouviram o evangelho e insistir com aqueles que já ouviram, porque isso o texto nos mostra também. O texto nos mostra essa realidade, que aqueles que ouviram a primeira, segunda, terceira, quarta vez e não tinham se convertido ainda, mas com esse milagre, o coração deles foi, de certa forma, amolecido e trabalhado. E quando Pedro e a igreja começou a espalhar o evangelho naquela região, o que acontece? Ele se converte. Quem sabe, irmãos? Na perseverança das nossas orações, da insistência da pregação do evangelho, Deus não salve aqueles pelos quais você tem orado tanto. Não é verdade? Então, que nós não desanimemos, mas perseveremos e insistamos na proclamação do evangelho para aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Amém? Deus possa nos abençoar, então.